Oi, tudo bem por aí? Espero que sim. Que a temperança, a paciência, a cortesia e o amor fraternal não faltem a nenhum de nós. Agradeço por estarem inscritos no canal e convido você que ainda não se inscreveu que o faça por gentileza. Se possível for, curtam o vídeo e o compartilhem com sua rede de amigos e na sua comunidade. Assim, esse trabalho será propagado e chegará aos rincões do YouTube. Curitiba, para não esquecer. Museu do Holocausto. É um dos pontos turísticos de Curitiba que mexe com nossas emoções. O Holocausto, que dizimou mais de 6 milhões de judeus, é um exemplo de quão danoso é o governo dos extremos, mãe do nazismo e do fascismo. Antes de ir a esse ponto turístico, é preciso agendar pelo site que aparece aqui embaixo. A proposição de hoje é: a biologia é lato, a anatomia fato. Versículo-chave. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Mais uma vez eu afirmo: a cultura e a lei podem mudar de tempos em tempos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu escolho servir ao Senhor, e temê-lo me faz mais sábio do que os doutores do mundo com suas ideologias infaustas. Andar nos caminhos da retidão me torna um homem feliz e de nada tenho falta. O homem é formado por trilhões de células, e em cada célula há 23 pares de cromossomos, e destes se destaca o par de cromossomos sexuais, XX ou duplo X e XY, que determina o sexo da pessoa. Mulheres possuem os cromossomos sexuais XX e homens XY. Então, o sexo é determinado geneticamente. E o que isso quer dizer? O embrião já possui potencialmente tudo o que é necessário para a formação deste ser humano em desenvolvimento no útero materno. Não havendo mutações cromossômicas e nem interferência de fatores exógenos prejudiciais, o bebê nascerá saudável. Portanto, o feto com cromossomo sexual XX será uma mulher e o feto com cromossomo sexual XY será um homem. As características físicas de cada um já estão programadas pelos genes e, no tempo certo, romperão. E não há que se falar em conflito entre o sexo biológico, a mente e o corpo físico de uma pessoa típica, pois estes estão em equilíbrio e congruentes. Havendo conflitos, deve-se buscar as respostas em causas ambientais, culturais e ideológicas. Essa diferenciação sexual não é apenas microscópica, a nível genético, pois o próprio corpo do indivíduo se mostra coerente com seus genes, ou seja, seu fenótipo é compatível com seu genótipo. Fenotipicamente falando, a diferença entre os esqueletos masculinos e femininos pode ser observada pelos crânios, pelvis e membros. Crânios. Na fêmea da espécie, os ossos frontais e temporais são menores. A mandíbula masculina é normalmente angular e quadrada na área do queixo, enquanto que a mandíbula feminina tende a ser mais arredondada e pontiaguda. Os ossos na região das sobrancelhas dos homens
são muitas vezes mais proeminentes do que os das mulheres. No homem, a órbita é mais retangular e na mulher, mais arredondada. Os crânios masculinos e femininos apresentam diferenças significativas de estrutura. Os ossos cranianos do homem têm saliências e sua fronte é achatada, enquanto que o crânio da mulher é mais liso e a fronte é reta. A protuberância pequena na parte de trás da cabeça, conhecida como protuberância occipital externa, geralmente é mais pronunciada nos homens. Pelvis. A pelve feminina é menor, mais rasa e mais larga, e a cavidade apresenta uma forma mais circular. O cóccix, que é o último osso da coluna vertebral, é mais móvel em esqueletos femininos. O sacro, um osso em forma de triângulo, também no final da coluna vertebral e ligado à pelve, é mais largo e mais plano nas mulheres. Na pelve do macho da raça humana, o arco pubiano é estreito e forma ângulo menor que 90 graus. Na pelve da mulher, o arco púbico é amplo e forma ângulo obtuso. A principal diferença entre os esqueletos femininos e masculinos está na pelve, devido a outra grande distinção entre homens e mulheres: gravidez e parto. Todas essas distinções contribuem para o processo de dar à luz, permitindo que a cabeça e os ombros da criança passem através da cavidade. O osso do fêmur se liga à pelve, e por ser mais larga na mulher, o ângulo do osso do fêmur em relação à linha imaginária normal do joelho é menor nos homens e maior nas mulheres. Vamos ver? Observe que o ângulo formado com o osso do fêmur do homem e a linha imaginária normal é de 12 graus, bem menor que o ângulo formado pelo fêmur da mulher, que é de 16 graus. Diver-se insanidade. O hedonismo está em alta. O culto ao corpo e ao prazer leva à vaidade extrema. Perde-se a sensatez, deforma-se o objeto, dissocia-o da identidade e, sob o lema "você pode ser tudo o que você quiser", constrói-se uma utopia de um mundo ideal que, na verdade, é doentio, onde vale tudo. Enfim, uma sociedade valetudinária está se formando. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Percebe-se que a disforia corporal está crescente na sociedade. Onde vamos parar? Controlando a minha maluquez. As diferenças entre os esqueletos masculinos e femininos são, em parte, devido aos hormônios, que afetam o desenvolvimento ósseo. A testosterona é o principal hormônio que influencia a moldagem dos ossos dos homens, enquanto que o estrogênio apresenta um efeito maior sobre o desenvolvimento dos ossos das mulheres. Esses hormônios inicialmente ficam inativos e, no tempo programado pelos genes, entram em ação. Membros superiores e inferiores. O húmero, a una e o rádio são os principais ossos do braço. São mais espessos e maiores em homens. As falanges, ou seja, os ossos que compõem os dedos, também se destacam, motivo pelo qual normalmente os homens possuem mãos grandes. O mesmo vale para os membros inferiores, que são suportados pelo fêmur, fíbula
e tíbia. Desde a infância, homens e mulheres possuem uma cartilagem óssea relativamente maleável chamadas de placas epifisárias, que crescem e tornam-se firmes e sólidas quando o indivíduo completa uma certa idade. Os altos níveis de estrogênio que ocorrem durante a puberdade feminina interrompem o crescimento dessas cartilagens. Por volta dos 18 anos, os ossos das mulheres já estão definidos, enquanto que os ossos masculinos continuam a se desenvolver até que eles completem 21 anos, permitindo que os homens ganhem mais massa óssea. Perceberam? Por meio da consolidação ou não das placas epifisárias dos ossos, dá para estimar a idade de uma pessoa falecida por meio de sua ossada. Não há como negar as evidências no corpo humano que revelam o sexo biológico do indivíduo. Vamos supor que alguns esqueletos humanos foram encontrados. Vamos analisá-los? Baseado no que você sabe até agora, identifique o sexo dessas ossadas humanas. Deixe nos comentários sua resposta. Vou dar uma dica. A pelve é a estrutura óssea que o perito escolhe primeiramente para determinar o sexo de uma ossada humana. O crânio é a segunda escolha do perito, que torna possível a identificação do sexo de uma pessoa morta há décadas, por exemplo. Esse crânio é de homem ou mulher? Essa ossada é masculina ou feminina? Esse esqueleto é de macho ou fêmea? Qual a idade estimada na hora da morte? Por meio de exames na ossada humana e da arcada dentária, é possível descobrir a idade, a etnia, o sexo, a altura e o DNA do indivíduo falecido, e ainda se era estrangeiro ou não. Incrível! As características fenotípicas do homem e da mulher também são bem evidentes a olhos nus. No caso dos exercícios aeróbicos, homens apresentam vantagens, pois possuem um maior número de glóbulos vermelhos no sangue, os quais são responsáveis pelo transporte de oxigênio necessário para a respiração celular. No quesito força, o homem também apresenta superioridade em virtude da testosterona, que o corpo masculino produz, o que causa um aumento maior na musculatura. As mulheres apresentam uma maior quantidade de gordura corporal quando comparadas aos homens. Essa maior quantidade de gordura é normalmente associada à capacidade da mulher de gerar sua prole, necessitando, portanto, de uma fonte adicional de energia. Homens e mulheres possuem também diferenças peculiares na voz, sendo a do homem mais grave que a da mulher. Nos homens, as pregas vocais são mais grossas e elásticas, vibrando mais de 120 vezes por segundo. Em mulheres, a vibração ocorre com maior frequência, sendo que essas pregas são mais finas e tensas. Outra característica perceptível para a determinação do sexo biológico de um indivíduo é o pomo de Adão, popularmente conhecido como gogó. Essa cartilagem cresce durante a puberdade e é mais proeminente nos machos humanos. E por fim, óbvio, Os meninos têm pênis, as meninas têm vagina. isso mesmo, piá. O homem tem a genitália externa masculina, pênis e saco escrotal, onde se localizam os testículos. As mulheres possuem a genitália externa feminina, vagina. Curiosamente, ao contrário do que alguém possa pensar, os seios não fazem parte da genitália e nem do sistema reprodutor. Os seios são característicos da fêmea para a produção de leite e amamentar os bebês. Teste seus conhecimentos. O que explicaria a menina, nos primeiros anos escolares, ter mais habilidade na escrita do que os meninos? Participe e deixe sua opinião nos comentários. É muito importante. No dia 10 de setembro próximo,
será comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você, meu amigo, tem deixado passar pela sua mente essas ideações suicidas, reaja. Cristo é a solução. Ele preenche qualquer tipo e forma de vazio existencial. Entregue-se a Ele, o autor da vida, e Ele lhe dará razão para viver e o ajudará a superar as dificuldades. Não desista. Até breve.